Muito bom dia aos amigos, bom dia aos irmãos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus estejam sempre em nossos corações. Uma frase atribuída a Cícero: não conhecer a história é permanecer criança para sempre. Foi com Allan Kardec que pela primeira vez conseguimos mergulhar nas religiões antigas e entendermos um programa do mundo espiritual superior para os seres humanos. Leon Denis, no livro Depois da Morte, traduzindo as ideias portentosas da doutrina dos imortais, fez uma retrospectiva, no mínimo genial, permitindo-nos encontrar os pródromos, os introitos, as bases fundamentais daquilo que seria a maior religião que a humanidade poderia conceber, a religião da verdade. Porque, sendo a verdade como o sol, deve iluminar, e essa verdade peregrinou de tempos em tempos, de civilização em civilização, e cada uma, ao seu tempo, no seu espaço, com as suas condições, cada uma dessas civilizações revestiu a verdade com os seus símbolos, com as suas interpretações, com as suas ideias. É dessa forma que Leon Denis nos convida para um passeio na história, para mergulharmos nessas civilizações, e nos convida para uma visita, um recorte na Índia milenar. Dá-nos a impressão de que a nossa religião é sempre a melhor. Dá-nos a ideia de que as nossas interpretações são sempre superiores, mas não. Deus enviou os seus ministros desde priscas eras, desde tempos remotíssimos, para chacoalhar os homens, para estimular a inteligência, para nos aproximarmos mais das verdades eternas. E a Índia milenar, especialmente os Vedas, cujos estudos revelam quase 60 mil anos de manifestações, cheguei a pensar que o cálculo estava incorreto, mas encontra-se cerca de 58 mil anos de história, de denominações, de aprofundamentos, de tentativas de decodificação da verdade. Os Vedas, na Índia, embora acredite-se que eles sejam politeístas, ao separar todos os símbolos, as imagens, as divindades, eles tinham a certeza de um Deus único que chamavam de Zians. Conversando oportunamente com um indiano, que estando no interior do estado de São Paulo, visitou a nossa cidade, ele ficou impressionado com uma amiga de trabalho que se dizia espírita e frequentava a nossa instituição. Como ele era estudioso das teologias e vindo de uma tradição plural, no sentido dos seus representantes religiosos e divindades, ele quis saber qual era o ponto de vista do espiritismo para a ideia de Deus. E então, quando apresentamos a tese monoteísta, ele ficou tão impactado que chegou a dizer: como é possível? Na Índia nós temos mais de 1 milhão de deuses e eles não dão conta. E vocês têm um Deus só? E como é que faz para dar conta de toda a problemática humana? Mas a Índia, detentora do seu misticismo, detentora das suas ideias sociais, das suas castas, nem sempre a verdade acertou. Porque sendo nós criaturas humanas e tendo limitações, cada um pôde absorver a parte que lhe era peculiar da verdade, sem considerar que a verdade é composta de várias partes. E é preciso ter uma amplitude de pensamento para enxergar o todo. Seguindo ainda a Índia, nós vamos encontrar a ideia da imortalidade da alma, da comunicabilidade com os espíritos e a reencarnação, pulverizada em toda parte, sedimentada em alguns aspectos, mas é especialmente na região limítrofe entre a Índia e o Nepal que Deus faria reencarnar alguém com grandes possibilidades espirituais. Ele era naturalmente filho de um grande rajá, de um grande homem absolutamente rico e detentor de muita cultura. O pai amava tanto o filho Siddhartha Gautama
que decidiu jamais contar a ele que as pessoas morriam. O jovem cresceu envolto em alegria. O jovem cresceu envolto de muita satisfação, do ambiente familiar que o aconchegava. E quando alguém morria, o pai lhe dizia que a pessoa viajara, o que não era de todo mentira, era apenas uma interpretação para suavizar o sofrimento, um eufemismo. E quando o rapaz completou 30 janeiros e decidiu casar-se, o pai permitiu que das belas jovens que ele havia selecionado, o príncipe Siddhartha escolhesse aquela que ele mais apreciava. E quando o casamento se deu, ele ganhou de presente do seu genitor um harém de 500 mulheres à sua disposição. Era o presente de casamento. E apesar de todo Fausto, de toda a riqueza, de todo luxo, de toda a sensualidade disponível ao rapaz, ele foi caindo numa espécie de ostracismo, aquilo que modernamente chamaríamos de depressão. Uma tristeza profunda, porque não encontrava um motivo para o seu existir. Assim ele resolve perguntar ao genitor: pai, o que há além das fronteiras do nosso palácio? O monarca respondeu: nada do que você não conheça. Aqui na Índia, todos vivem no luxo, no fausto e na riqueza que nos caracteriza, o que não era verdade. A miséria é muito intensa, ontem e ainda hoje. O jovem acreditou, mas porque o ser humano tem por si, por natureza, o desejo de empreender, de pesquisar e de buscar a verdade por si, ele estabeleceu com um serviçal de confiança que lhe encontrasse roupas que não caracterizassem o seu status de príncipe, para que ele visitasse as regiões longínquas do reino do pai. O servo ficou temeroso, obedeceu, e na data aprazada, numa manhã, ainda antes da aurora, eles romperam a região limítrofe, e o príncipe Siddhartha foi se dando conta de uma realidade bem diversa da sua. Não a riqueza, mas o agreste, o calor, a fome, a miséria, e se deu conta, inadvertidamente, de um cortejo fúnebre, mas que ele não sabia que era fúnebre. Carregavam um corpo envolto em mortalha. Então ele perguntou ao serviçal: o que é isto? O serviçal, que sabia o que era, mas que também sabia que o príncipe não sabia o que era a morte, não poderia saber o que ela era, embaralhou-se todo e resolveu dizer: não sei. O príncipe aproximou-se do cortejo, perguntou para alguém. A hora já avançava, era quase a hora meridiana, meio-dia, quando ele pergunta: o que este homem dorme a hora meridiana, debaixo deste sol, cheio de mortalha? Responderam-no: ele não dorme, está morto. Mas o que é estar morto? Ora, não sabes? Quando o corpo não mais oferece condições de vitalidade e fenece, a alma que o anima dele se despede e vai para uma nova realidade. O príncipe Siddhartha ficou tão impactado com aquilo que tratou de pensar a sua vida sob vários pontos de vista, impactado por todo o sofrimento que ele havia visto, considerando que havia traços intensos de injustiça. Como é que ele nascera ou renascera como príncipe e o seu povo padecia misérias horrendas? Havia um abismo entre o Rajá, seu pai, e aquela civilização e seus compatriotas. Entristecido, ele procurou um outeiro, um pequeno monte, e resolveu experimentar algo que ele exercitara desde longa data sem conseguir sucesso. O príncipe Siddhartha era adepto de uma prática chamada dhyana. Essa técnica consiste num movimento rítmico do diafragma, controlando a respiração e, consequentemente, a quantidade de oxigênio que vai para o cérebro. Dependendo do movimento e do ritmo, o indivíduo alcança um estado alterado de consciência e o objetivo é chegar à autoiluminação, o que a Índia chama de nirvana. E ele, embora iniciado pelos sacerdotes do seu templo, da sua casa religiosa, nunca havia alcançado tal estado. Todavia,
sensibilizado pelo sofrimento humano, estimulado pela busca da verdade, ele tomou posição de lótus, uniu o polegar ao indicador, estabeleceu o ritmo do diafragma, fez com que o oxigênio fosse dosado ao cérebro e alcança o estado de consciência alterada. Sai do corpo e enxerga aqueles espíritos que se apresentaram como sendo os seus antepassados. Dialoga com eles, aprende sobre a vida, sobre a morte, sobre a imortalidade da alma, sobre a reencarnação e recebe uma missão. Volta ao corpo, Siddhartha, e dize ao povo as verdades que de nós ouviste. Quando ele volta para o estado normal de consciência, completamente renovado, naquilo que Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, chamaria de êxtase, o mais alto grau da expansão perispiritual, o mais alto grau do desdobramento a que o espírito encarnado pode alcançar, é o que os hindus chamam de nirvana, podendo inclusive, extasiado com aquilo que vê, com as belezas do mundo espiritual, escolher ficar lá ou retornar. Escolhendo ficar, ensina o codificador, seria considerado suicídio. No caso único, talvez, de que o corpo fenecerá com a ausência do espírito, quando em verdade aprendemos que o corpo tem que fenecer para depois o espírito se afastar. Mas são as exceções nas leis divinas que a doutrina espírita nos ensina. E então o príncipe Siddhartha, tomado por aquela emoção, tendo alcançado esse nível de consciência, de entendimento, tendo visto do alto que existem programações não apenas para os indivíduos, existem programações para os povos. Os povos, diria Allan Kardec, os imortais, são famílias ampliadas, com tarefas específicas e definidas em determinados períodos da humanidade. O príncipe Siddhartha, assim que retorna para a realidade objetiva, inicia o seu ministério de falar da imortalidade, da transmigração das almas, da comunicabilidade com os espíritos, usando o linguajar e os símbolos que eram característicos do seu povo. O povo, então, recolhendo aqueles informes transcendentais, vendo que o príncipe Siddhartha possuía palavras de vida eterna, resolveram dar-lhe um nome, uma alcunha, uma espécie de homenagem, reconhecendo que ele era um tipo de avatar, de líder. Não o chamavam com o seu nome original, Siddhartha, chamavam-no de Buda, que significa o iluminado, aquele que ilumina, que esparge luzes, que acalma, que inspira. Então a Índia é detentora dos pródromos, do introito, daquilo que mais tarde seria a doutrina espírita no mundo. É óbvio que para esses espíritos responsáveis pelo progresso dos seres humanos na Terra, era preciso semear e aguardar a maturidade humana para depois apresentar a verdade livre de símbolos. Os símbolos são tão importantes. A própria palavra simbólico, o prefixo sim, significa aquilo que une, em contraposição ao prefixo di, diabólico, é o que separa. Por isso, diabo é o que confunde, o que causa confusão. Quanto diabo você deve conhecer sobre a terra, não é? Quanta gente que confunde. Os símbolos têm, então, a arte de unir ideias em imagens que podem ser decodificadas por aquele que conhece os traços. Então não podemos desperdiçar e desprezar o poder extraordinário da criatura humana de resumir textos, ideias em símbolos. A própria escrita encanta-me. Nós conseguimos traduzir sons em letras e atribuímos aos escritos sons. E toda vez que combinamos para aquela letra o mesmo som, nós temos a linguagem. E a linguagem possibilita transmitir cultura, e graças à cultura a ciência, e graças à ciência a verdade. Então os símbolos são poderosíssimos. Do mesmo modo, Leon Denis afirma que a doutrina secreta, a verdade que mais tarde seria revelada aos seres humanos, estava também no Egito. Os grandes sacerdotes, os grandes iniciados,
tinham a convicção da imortalidade da alma. O próprio Moisés, que sendo hebreu, fora iniciado nos mistérios egípcios e era sacerdote egípcio. Nós nos enganamos com os livros de história e temos a ideia de que quem governava o Egito era o faraó. Não. Quem governava o Egito eram os sacerdotes. O faraó era um testa de ferro. Quem sagrava o senhor do Egito eram os faraós. Era o poder religioso. Desta maneira, nós vamos encontrar nos símbolos poderosíssimos, nos hieróglifos, nas pirâmides, nas estelas, mas também na esfinge de Gizé. Vejam o que diz Leon Denis, que no símbolo da esfinge nós temos toda a teoria da evolução das espécies. Corpo de leão, asas de águia e cabeça de mulher. Representa o princípio inteligente passando pelos vários reinos da natureza até alcançar a sensibilidade e a inteligência que caracterizam todas as mulheres. Então Leon Denis pôde ler nos mistérios da esfinge aquilo que os sacerdotes sabiam, porque a verdade é como o sol, ilumina em toda parte, e quem quer a verdade, quem tem claridade solar, é capaz de retirar das entranhas do símbolo as verdades que foram ali sedimentadas por um motivo. Como nós, os seres humanos, somos pouco desenvolvidos, nós temos a tendência de destruir aquilo que é bom. Às vezes não por maldade, é por não compreendermos a extensão das coisas. E os verdadeiros sábios, temendo que o povo, sem cultura, sem conhecimento, deturpasse certas verdades, eles criaram uma embalagem colorida para revestir a informação, e somente aqueles que eram iniciados nessas instruções verdadeiras poderiam decodificar. O povo sempre necessitou de estímulos coloridos. Reparem, quando alguém nos convida para um texto de ciência, de literatura, alguns mais esforçados comparecem, outros vão torcer o nariz, outros dirão que tem esse ou aquele compromisso. Mas se chama alguém para mostrar que um avião caiu, como estavam as vítimas, que uma espaçonave explodiu, que houve uma chacina, o que teria acontecido, todos aparecem porque isso impressiona os olhos e a alma. Nós ficamos com aquele sentido misterioso e o ser humano deseja por natureza os mistérios. Por isso, afirma Leon Denis, todas as religiões tinham duas faces, a face popular e a face secreta. A face secreta era chamada de religião dos mistérios, e a face popular era a religião dominante que procurava impactar o povo, muitas vezes com o medo. Vejam que o método não é totalmente reprovável. Quando você quer instruir alguém e a pessoa não tem inclinação para ouvir boas instruções, se você mostra imagens, se você ameaça, se você fala de coisas dolorosas, a pessoa entende. Foi assim que o Império Romano inventou o inferno, para na Idade Média poder conter, de modo ético, a civilização europeia, que era um tanto revolta, que tinha certas dificuldades na compreensão. Quando você ameaça, se você não for bom, você vai para o inferno. Você cairá nas garras do capeta. De todas as divindades do mal, o capeta é o que mais me seduz. Já tive a oportunidade de aqui explicar anos anteriores, mas vou reproduzir porque convém ao tema. Dos demônios que nós inventamos para impactar e segurar os homens para que não se perdessem na cultura do medo através das religiões, sem esquecer que estamos fazendo um parêntese porque ainda estamos no Egito. A ideia do capeta é a mais formidável, porque a palavra diabo, como nós informamos, significa aquele que confunde, aquele que divide. E como o povo era analfabeto na Idade Média, a igreja precisou usar de imagens que eles conheciam, e nós também. Vejam, a capa sempre foi o símbolo do poder. O Superman usa uma capa vermelha. Os nossos ministros no Supremo Tribunal usam capa. A capa preta, que é o símbolo absoluto do poder. Por isso que eles estão com aquela capa, para demonstrar o poder do qual eles estão revestidos. E hoje, se você for a Lisboa, e as faculdades mais tradicionais de Portugal,
em que os estudantes de medicina estão engajados, quem está no primeiro semestre usa uma capa preta imensa que vai até os tornozelos, é elegantérrimo. E à medida que o estudante vai passando de ano, de semestre, corta-se uma quantidade de centímetros da capa. E quando ele está no último semestre, corta-se e ele fica com uma capa pequena. Vejamos, se eu tenho um pedaço de tecido que cobre o corpo e vem até os pulsos, eu tenho uma camisa. Se esse pedaço de tecido é curto, eu tenho uma camiseta. Se o pedaço de tecido é longo, vai das costas ao tornozelo, uma capa. Mas se o pedaço de tecido é curto, eu tenho uma capeta. E a capa curta, ou capeta, que é o diminutivo de capa, sempre foi o símbolo do poder. A igreja, para dizer para o povo que o personagem que ela inventou, o diabo, para conter as más ações das pessoas, para dizer que o diabo, além de mau, era inteligente e poderoso, a igreja colocou nas costas do símbolo da divindade do mal a capa pequenina. E o povo passou a chamar o diabo pelo nome do adereço que ele usava. Capa, capeta, o capeta. Então, quando a gente decodifica os símbolos e entende, compreendemos que Jesus estava correto. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O mal não existe como algo absoluto. O mal é apenas a ausência do bem, como a escuridão é a ausência da luz. Deus é a causa sem causa, diria André Luiz, o próprio Leon Denis. Deus é a causa sem causa, diz Denis. Deus é a inteligência suprema, ele não criaria o mal. Agora, o mal aparece na ausência do bem. E voltando agora ao Egito, para quem achou que eu já me perdi, nós vamos encontrar entre os grandes iniciados e candidatos a sacerdotes um exercício muito doloroso e difícil. Não era fácil ser sacerdote. Moisés deve ter passado pelos mesmos ritos que nós aqui vamos apresentar. Quando o candidato chegava nos templos, nos pilonos, para o processo de iniciação, primeiro ele passava por uma análise do sacerdote. O indivíduo dizia-se médium, não com essas palavras, mas portador de capacidades psíquicas, também não desse modo. O sacerdote o observava e dizia: vamos para o primeiro teste. Havia nos templos egípcios piscinas enormes, maiores do que esta sala, imensas, cheias, refertas de crocodilos do Nilo, que são os mais perversos. O sacerdote então dizia ao candidato: pula. Se ele fosse de fato iniciado no sentido de deter informações espirituais em linguagem moderna, se ele fosse médium de verdade, ele mergulhava no tanque e saía do outro lado incólume. Mas se fosse mentiroso, os crocodilos do Nilo davam jeito. Eu tenho vontade de pôr isso na casa espírita. Tenho. O que aparece de gente dizendo que vê, que ouve, que é médium disso, que é médium daquilo, eu diria: meu filho, sem problema, pula. Mas contaram-me que aqui no Rio de Janeiro todo mundo é médium de verdade. Depois desse primeiro teste de coragem, havia um outro teste de habilidade. O candidato tinha de atravessar uma parede de fogo. E só quando ele chegava bem próximo, ele conseguia perceber que não era uma parede concreta, eram estacas flamiferventes, que, como estavam colocadas em zigue-zague, a certa distância davam uma ilusão de ótica, parecendo ser uma parede. E assim que ele se aproximava, bastava zigue-zaguear para vencer o obstáculo. Depois era levado à terceira fase, um outro teste de paciência. Ele era amarrado a alguns pouquíssimos metros ou centímetros do chão, mas ele não sabia. Imaginava-se estar diante de um abismo. E ele poderia ficar lá algumas horas, alguns dias ou algumas semanas, em escuridão plena. Se ele se desesperasse e rompesse a corda, cairia alguns poucos centímetros e seria reprovado. Se ele ali permanecesse e superasse, nesse teste de resiliência, de autoconcentração, passaria para a última etapa e a mais perigosa. Alguém acendia uma tocha,
libertavam-no do cativeiro momentâneo. E ele era levado por um compartimento específico no templo, uma espécie de passagem secreta, para outra câmara, onde estava uma cama daquele período, água, alimentação, e depois vinha uma egípcia, ricamente ornamentada, para envolvê-lo na sua sedução. Se ele se envolvesse com ela nas relações íntimas, após a intimidade, quando ele estivesse adormecido, ela o assassinava com uma adaga. Era o último teste da sensualidade. O indivíduo que não é capaz de controlar os próprios hormônios e as próprias emoções, não será capaz de controlar o povo e não poderá ser por isso mesmo sacerdote. Então reparem o quanto o Egito, cheio do seu simbolismo, buscava preservar a verdade, o conteúdo ético das criaturas humanas. E naturalmente o Egito comunicou à Grécia e também à Índia muitas das suas tradições. É nesse momento que nós vamos encontrar um grego especialíssimo, dirigindo-se ao Egito para passar por todos esses ritos, e no país no qual ficaria mais de 10 anos. Os pais desse grego foram até o santuário de Delfos. Quem nos conta isso é o especialista Jean-François Mattei. Fora ao santuário de Delfos, na Grécia Antiga, como todas as pessoas daquele período, daquela região, iam consultar os deuses para verificar que informações eles poderiam trazer sobre os destinos humanos. Mas eram perguntas das mais variadas, nem sempre perguntas superiores, elevadas. Quando os pais desse futuro grego chegaram diante de Delfos e a pitonisa, vocês sabem que as sacerdotisas gregas eram chamadas de pitonisa, Pítia, ou sibilas. Eram chamadas assim, pitonisas, porque elas em transe carregavam serpentes, pitons, vivas, enroladas nos braços. Era para dizer: vejam do meu poder, nem as serpentes me fazem mal. Outra categoria era chamada de sibila, no plural, quando várias, sibilas. Eram assim denominadas porque em transe mediúnico, quando os espíritos falavam, elas reproduziam o sibilar das serpentes, mais ou menos assim: caros amigos, pensa o mentor espiritual dando mensagem assim no Leon Denis. Deus nos guarde. Vejam que os médiuns gregos eram condicionados, não conheciam Allan Kardec ainda, não é? E qualquer um dos nossos dirigentes diria assim para esse sem noção: o que é isso? Não precisa disso para transmitir a mensagem dos amigos espirituais. Mas naquele tempo ainda não tinha doutrina espírita, tinha apenas mediunidade. Então as sibilas e as pitonisas interpretavam o pensamento do deus Febo Apolo, o deus luz. E em verdade não era Apolo, eram os espíritos ligados àquela comunidade, os espíritos que queriam transmitir luzes através do fenômeno mediúnico. Seja como for, a pitonisa em transe, diante daquele casal, nem deixou que eles fizessem a pergunta. Começou logo com o vaticínio: mulher, disse o deus Apolo através da Pítia, tu terás um filho, ele será grande, o nome dele entrará para as páginas da história, ele será capaz de recordar-se das suas vidas anteriores e das vidas de todos aqueles que dele se aproximarem. A mulher ficou encantada: serei mãe. O pai disse: meu Deus, o preço da Unimed, o material escolar, como é? Ficou todo preocupado: mas um filho agora? Nós não temos condições. E saíram um pouco aparvalhados, ela encantada, ele assustado. No caminho, mais calmo, ele perguntou para a esposa: se isso for verdade, que nome daremos ao menino? Ela disse: eu farei uma homenagem à pitonisa, darei o nome dela a ele. O pai redarguiu: você bateu a cabeça na pia? Como é que tu vais chamar o nosso filho? Ela diz: o menino. Tu vais chamá-lo de pitonisa? Pense, pitonisa ao almoço, pitonisa ao jantar, e vem aquele homem barbado. Na sabedoria das mulheres, ela informa ao marido: eu darei a versão masculina desse nome. E qual é a versão
tu saberás somente quando ele nascer. E os homens não somos nada ansiosos. Ele permaneceu sofredor durante todo o período de gestação. Quando a barriga cresceu e a profecia se cumpriu, e nasceu a criança, e ele pergunta: o que é? A parteira responde: um menino. Ele não aguenta, abre a porta, lívido: qual o nome da criança? A mulher responde: eu já disse, Pitonisa. Ele diz: pelo amor de Deus, na versão masculina, e qual é? O menino chamar-se-á Pitágoras, que significa aquele que sabe antes. O grande matemático teve na ilha de Samos a sua primeira iniciação. Era uma criança, como informa Jean-François Mattei, muito diferente das demais. Circunspecto, sereno, calado, dizia lembrar-se, quando se fez jovem, das suas encarnações anteriores. Ele mesmo disse, e os livros de história da filosofia registram: eu fui um dos videntes que Homero cantou na sua Odisseia. Eu já fui engenheiro, eu já fui pedreiro, hoje eu estou Pitágoras. Eu só tenho uma mágoa dele, porque na sua escola filosófica, ele mandou escrever na caverna, na entrada da sua gruta de estudos, mandou escrever a seguinte inscrição: quem não souber matemática, não entre. Veja se isso é coisa para escrever, para que alguém das ciências humanas leia. É uma mágoa, eu não o perdoarei. Pitágoras também falava das vidas passadas daqueles que dele se aproximavam. E oportunamente, ele estava no alto de uma colina quando teve desejo de ir para o Egito. Concentrou-se e se transportou com corpo e tudo para o interior de um navio que ia para as terras do Nilo. Assim como eu, você deve estar pensando que há exagero. Como alguém se transporta? Enquanto ele se acomoda no navio, abramos um parêntese. Precisamos ir para a cidade de Botucatu, no interior do estado de São Paulo, onde encontraremos o notável Carmina Mirabelli. Mirabelli, no Instituto de Pesquisa Psíquica, produziu um dos mais extraordinários fenômenos que a literatura da nossa doutrina registrou. O fenômeno do transporte. Ele estava sendo observado por um grupo, fizeram um círculo em torno dele, não um círculo de mãos dadas, em que ele poderia escapar pelos braços, de braços bem colados uns aos outros e pernas coladas entre os pesquisadores, não é? Lamartine Palhano Júnior escreveu a notável obra Mirabelli, um médium extraordinário, e lá ele narra o acontecido. De repente, as portas todas foram trancadas pelos homens de ciência. Repentinamente, naquele círculo, Carmina Mirabelli entra em transe, os olhos desmesuradamente abertos, ele fica lívido, cai diante de todos e desaparece. Ouve-se um barulho na sala ao lado. Alguém corre, tenta abrir a porta, mas esqueceram que ela fora trancada por precaução para comprovar de que não era fraude. Quem trancou ficou tão nervoso que esqueceu que a chave estava no bolso. Todos foram procurando, acharam a chave, abriram a porta. Lá estava Mirabelli caído, lívido, dando demonstrações de que o plano espiritual tem uma tecnologia que nós ainda não dominamos. O aspecto físico, do entendimento da física, da aplicabilidade da lei dos fluidos do mundo espiritual para cá é tão avançado que nós ficamos apenas com uma pequena parte que Allan Kardec pôde nos revelar no entendimento do fluido cósmico universal, da sua manipulação pelo pensamento e a vontade dos imortais, agindo sobre os elementos do nosso próprio planeta. Mas se Carmina Mirabelli pôde fazer isso no interior do estado de São Paulo, no século XX, voltemos para o Egito, para quem acha que eu me perdi de novo. Lá estava Pitágoras, que pôde se transportar, já que era um médium extraordinário, no interior do bojo, no bojo do interior de um navio que ia para o Egito. E quando chegou nas terras negras, porque a palavra Egito significa terras negras, porque o solo é enegrecido. Quando lá desembarcou, foi passar por todo o processo ritualístico e foi aceito. Foi aceito como sacerdote egípcio e alcançou a maior alcunha, a maior homenagem que um sacerdote poderia receber.
depois de mais de 10 anos de estudos, depois de ter lido o Livro dos Mortos, as estelas e todas as informações importantíssimas daquela época sobre o problema do ser, do destino e da dor, que Denis mais tarde revelaria às criaturas humanas, Pitágoras recebe um decalque na coxa direita. Vejam os símbolos como são especialíssimos. A parreira de uvas, também no Egito, representava a ligação entre a terra e o céu. E o mais nobre dos médiuns, o mais notável dos profetas, o mais extraordinário dos sacerdotes, aquele que demonstrava habilidades raras e incomuns, recebia a folha de parreira revestida em ouro e colocada no fogo, recebia na coxa direita o decalque, a marca para simbolizar que aquele indivíduo era a ligação dos céus e a terra, como a folha da parreira é a ligação entre a uva e o líquor, traduzindo o corpo e o espírito, como os imortais mandaram Kardec colocar no Prolegômenos, na introdução da nossa doutrina do Livro dos Espíritos, o símbolo da parreira, para que jamais nos esqueçamos da necessidade de nos ligarmos. Estamos na terra, mas a semelhança da seiva está ligada à folha e à espiritualidade superior. Sendo assim, Pitágoras, quando recebeu a mais notável honraria de um sacerdote egípcio, recebe também uma ameaça. Se tu saíres daqui e contaste o que viste e ouviste a alguém, pagarás com a própria vida. Os mistérios devem ficar ocultos para que o povo sem sabedoria não os deturpe. Então, tu guardes segredos sobre a pluralidade das existências. Tu nada contes de que existe vida florescendo em outros orbes. Tu nada digas sobre esta capacidade de nos comunicarmos com os seres extracorpóreos. Tu deverás guardar esta informação para que os mistérios não se percam junto aos ignorantes. Pitágoras nada falou e, saindo de lá, foi à Índia, do Egito à Índia, e se encontra com o príncipe Siddhartha Gautama, o Buda. É verdade que Jean-François Mattei diz que este encontro figura muito mais como um mito ou um símbolo do que uma verdade factual. Mas seja como for, se eles não se encontraram no corpo, as ideias se encontraram. E o que é mais notável nisso? Se houve mesmo uma presença entre Pitágoras e Buda, não é apenas o encontro entre duas pessoas, é o encontro do Oriente, simbolizado por Buda, e o Ocidente, simbolizado por Pitágoras, as duas partes do mundo recebendo a mesma informação espiritual. Somos imortais, a reencarnação é um fato, estamos na Terra para nos desenvolvermos e cultivarmos habilidades múltiplas até alcançarmos a perfeição. Mas a Índia, o Egito, a Grécia, a Gália, Roma, todos esses povos da antiguidade detinham as informações que somente mais tarde o Espiritismo apresentaria sem nenhum símbolo, permitindo-nos agora olharmos para o passado com admiração e verificarmos como os egípcios, como os gregos, nos seus mitos, souberam resguardar a essência. O próprio Jesus, traduzindo parte do povo ao qual ele pertenceu, os hebreus, utilizou-se de recursos semelhantes ao contar parábolas, símbolos, histórias. O seu ensino ficou preservado das garras falconiformes dos romanos futuros que fundariam a Igreja dos Imperadores e que deturparam, que desfiguraram ensinamentos inteiros para que a religião que eles inventaram, a religião dos dogmas, a religião do império, a religião do imperador, para que essas mensagens não fossem destruídas, Jesus as conservou por meio de parábolas, e mais tarde o Espiritismo explicaria para nós. Leon Denis, na mesma obra que citamos Depois da Morte, faz uma comparação que me levou às lágrimas. A verdade é como uma gota de orvalho. Enquanto ela está sobre as folhas, ela reflete o sol, mas quando a gota de orvalho cai na terra, se macula com o lodo. Entretanto, o sol é uma força que sabe extrair do lodo a água, e a água evapora, e na atmosfera
torna a chuva límpida e a verdade cai dos céus de novo sobre nós. Sendo o progresso, como ensina Allan Kardec, uma força irrefreável, por mais que uma civilização corrompa a verdade, por mais que outra sufoque, o sol sempre, flamipotente, vai se espraiar e saberá retirar das entranhas dos marnéis putrefatos, onde os homens encerraram as verdades eternas, o sol flamipotente saberá extrair de lá a água pura outra vez. E coube a Allan Kardec, no memorável 18 de abril de 1857, em que comemoraremos agora 162 anos, coube a Allan Kardec, como sol incansável do amor e da verdade eterna, explicar o que os antigos sabiam e guardaram naquilo que chamavam de doutrina secreta. O Espiritismo é, portanto, o programa divino preparado para todos nós. E por que o Espiritismo não veio logo lá no Egito, tal como veio para Allan Kardec? Não podia. O povo, de modo geral, precisava ser esclarecido. As informações estavam entre os iniciados, era preciso preparar o povo. E o progresso foi preparando as civilizações. E por que o Espiritismo não veio logo com Moisés? Não podia. Moisés tinha de preparar o povo com a ideia de Deus único. E por que o Espiritismo não veio logo depois dele? Não podia. Tinha de aguardar Jesus para que Jesus trouxesse a ideia do amor, o código ético e o exemplificasse. E por que então o Espiritismo não veio logo depois de Jesus? Não podia. Era preciso aguardar a ciência no século XVII para que o homem estivesse desenvolvido. E por que o Espiritismo não veio logo depois? Não podia. Era preciso aguardar a Revolução Francesa para que os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade preparasse o povo. O Espiritismo veio em século adequado. No período dos materialismos, vejam, do materialismo histórico de Karl Marx, do materialismo biológico de Charles Darwin, e também no materialismo cientificista, do positivismo de Augusto Comte. No século dos materialismos, o Espiritismo veio como um raio chamar a atenção dos homens de saber e sabedoria, veio destruir dogmas e veio utilizar a ciência como método de investigação. E o positivismo, que era a ciência disponível no período, a qual Allan Kardec pôde utilizar, o positivismo, que é conhecido por slogans, e na nossa bandeira nós temos um slogan positivista, ordem e progresso, é da França, é de Augusto Comte, mas é muito mais sublime. Nós apresentamos na bandeira de modo resumido. O modo completo é este: o amor por base, a ordem por meio e o progresso por fim. E a bandeira do Brasil fez colocar apenas ordem e progresso, mas o positivismo foi a ciência da qual Kardec se valeu, e o lema maior dessa doutrina científica era: contra fatos não há argumentos. E o Espiritismo é a doutrina dos fatos. Sendo assim, meus amigos, nós estamos agora no século XXI, na aurora do mundo de regeneração, no período das revoluções, da revolução genética, da revolução da telecomunicação, na revolução dos costumes, na liberdade de expressão. Nós estamos num período magno, nós estamos no ápice daquilo que a Revolução Francesa, que a Revolução Científica, que o Iluminismo desejaram. Nós estamos numa época em que podemos entender mais e avançar mais. Somos viajantes do tempo e do espaço. Vamos reencarnar múltiplas outras vezes para sanearmos o planeta e torná-lo melhor, a fim de que recebamos maiores e inovidáveis mensagens. Por isso, nessa manhã, finalizando a nossa conversa, eu quero evocar Castro Alves, para com ele cantar e cantando repetir: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo pleno de seiva e verdor. É o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que a produz.
vai deixando um aroma leve, na aragem que passa breve, nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão, o escopro dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtude, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, de mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra por vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo portentoso, jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, e cujo amor a verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirano e lutador. É Céline com sua arte, ou sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando a ensinar, catequizando o selvagem infeliz. É a lição da humildade, da extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia nas fainas do evolutir, terá as venturas que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para frente caminhai, o amor é luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Para o infinito, com Jesus, marchemos. Paz a todos.